A paz do Senhor, meus amados, é com grande alegria e satisfação que nós vamos dar início, então, a mais este módulo, de estudo do nosso curso de Teologia. E neste módulo nós vamos estudar, então, sobre a teologia pastoral. Vamos ver a importância, que tem o chamado e também como que deve ser todo esse comportamento, toda a atitude que um pastor deve ter diante das mais diferentes situações. Então, serão 4 aulas que nós estaremos discorrendo sobre a teologia pastoral. E nós vamos dividir da seguinte forma este estudo, conforme a nossa apostila, que os irmãos aí têm, que os irmãos aí podem acompanhar. Então, será desta forma. A primeira aula nós vamos fazer uma breve introdução, que será hoje. Depois estaremos já em seguida abordando o capítulo 1, e nós vamos falar sobre o estudo teológico e as suas divisões, e o capítulo 2, o chamado para o ministério. Na segunda aula, irmãos, nós estaremos estudando sobre o capítulo 3, que é a característica do obreiro chamado e aprovado. O capítulo 4, ministério pastoral na Bíblia. A terceira aula, nós vamos falar somente sobre o capítulo 5, o obreiro como líder. E a quarta e última aula dessa apostila, deste módulo, é o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 fala sobre o obreiro e suas atividades, e o capítulo 7, o lado humano do obreiro líder. Então, dando prosseguimento, amados, nós vamos fazer aqui um estudo um pouco resumido, para não ficar muito cansativo para os irmãos, mas vamos abordar aqui os principais tópicos, para que os irmãos assim possam estar acompanhando e vislumbrando do que se trata então a teologia pastoral. Então, nessa primeira aula, como nós vimos, será a introdução e em seguida o capítulo 1, estudo teológico e suas divisões, capítulo 2, o chamado para o ministério. Introdução. E aqui a introdução, irmãos, dessa apostila, desse módulo, nós podemos pegar aqui um versículo como o texto áureo desse estudo, dessa apostila, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Como os irmãos muito bem sabem, os irmãos já têm acompanhado, já têm estudado, Timóteo é uma das cartas pastorais que Paulo escreveu ao pastor jovem ainda, Timóteo, dando as orientações para ele. E quando nós estamos falando de pastor e de consagrações, quer seja de obreiros, diáconos, então é mandatório nós estarmos lendo a primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, onde Paulo ali está dando essas orientações para Timóteo, como ele deve se proceder, como ele deve agir. Então, muitas das coisas nós, a respeito aqui da atividade pastoral, nós vamos encontrar aqui nas cartas, nessas cartas pastorais de Paulo a Timóteo. E então, irmãos, o texto áureo desse estudo, ou seja, o texto que nós podemos tomar como o mais importante, o mais relevante, está aqui nos versículos 1 e 2, e os irmãos podem acompanhar aí. O versículo 1 nos diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Convém, pois, que o bispo, episcopo, seja irrepreensível. Irmãos, por que eu destaquei aqui essas duas palavras, né, episcopado e episcopo, que está aqui em vermelho? Essas duas palavras, né, na verdade, elas, né, no grego original, elas são a mesma coisa, né? Mas nós vemos aqui algumas traduções, né, que podem, então, interpretar de forma diferente essas palavras, né? Mas é importante, né, que os irmãos que estão estudando possam, então, compreender o significado dessas palavras, né? Então, na nova tradução, na linguagem de hoje, ela utiliza líder, algumas outras utilizam bispo, né? Aqui no versículo 1. Mas, irmãos, o que é importante aqui? Tanto o versículo 1 como o versículo 2, na língua original, né, no grego, eles utilizam a mesma palavra, né? Uma é episcopado e o outro é episcopo. Então, aqui, irmão, do que está falando? Está falando de alguém que Deus está chamando para uma obra específica, para estar na liderança, né? Então, como eu disse, no versículo 2, na Almeida, nós vemos aqui que utiliza a palavra bispo, mas bispo é uma palavra latina, né? Então, que naquela época era o que estava destacado, né, naquela época era o bispo, aquele que tinha essa incumbência, né, de estar supervisionando. Mas a palavra original aqui é episcopo. E o que significa episcopo, irmãos? Quer dizer, tão somente aquele que é um supervisor, um administrador, ou trazendo aqui para uma palavra mais moderna ainda, o gestor, né? Aquele que está tomando conta, que está responsável, né, por aquela obra. E então, o que é importante nós vemos aqui? Tanto no versículo 1 como no versículo 2, ele utiliza a mesma palavra, mas como nós estamos passando para os irmãos, tem algumas traduções, né, que são diferentes. Mas, irmãos, o que é importante aqui? Não importa, né, qual seja a palavra, mas Deus está falando aqui de alguém que está responsável, né, por uma obra, alguém que ficou destacado para estar supervisionando, para estar administrando uma determinada obra, né, que realmente precisa dessa pessoa para estar sendo responsável por isso, né? Então, que os irmãos não esqueçam, né? Guarde essas palavras aqui, episcopado e episcopo, nesses dois versículos são as mesmas palavras. Está falando aqui de um supervisor, de um administrador que é escolhido sim por Deus, né, pelo Espírito Santo, como nós vamos ver aqui, né, nessa aula, que vai ficar então responsável por tomar conta daquele trabalho. Então vamos para frente aqui, irmãos. Depois dessa introdução, nós vemos aqui que esta foi uma orientação do Senhor Jesus, né? Para que se estabelecesse, tivesse então alguém responsável, né, por uma determinada obra. E nós vemos aqui em Mateus 28, Jesus ele dizendo, né, nos versículos 18 até 20, os irmãos podem acompanhar aí, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, quando ele diz aqui, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ele já então está fazendo menção de que alguém fosse responsável para estar ensinando
aquelas outras pessoas, né? Então a primeira parte, a pessoa ela se arrepende, aceita, né, o Senhor Jesus, ela se torna um discípulo, como nós vemos aqui no versículo 19, ela é batizada e depois ela precisa, irmãos, prosseguir, né? Guardando todas as coisas, porque evidentemente ninguém vai guardar, né, todas essas coisas da noite para o dia. Vai ter que ter este ensinamento, essa aprendizagem, e por isso então Deus ele vai contar com alguém que seja responsável por estas pessoas, né, por estes discípulos que aprenderam, né, e que agora precisa guardar tudo aquilo que o Senhor tem mandado. Então veja a responsabilidade que é entregue, irmãos, a esse episcopo, né, trazendo então de volta aquela palavra, este que está responsável, né, este que é esse superintendente responsável por esta obra, o qual o Senhor escolhe justamente, né, porque o Senhor o capacita para isso. Mas nós não vamos entrar assim com muitos detalhes, né, em relação a isso. Esse estudo ele vai ser bem objetivo e não somente, né, deixar assim algo aqui tão intelectualizado, mas, irmãos, trazer aqui algo assim bem prático, né, da vida do obreiro, da vida do pastor, como ele deve fazer diante, né, das diversas situações que ele pode enfrentar nessa sua atividade. Então vamos lá. Esse módulo ele traz esse capítulo primeiro, irmãos, trazendo aqui um apanhado, né, dos diversos ramos teológicos, né, que a gente pode encontrar, e trazendo aqui uma visão assim bastante bem resumida, né, do que vem ser cada um desses tópicos, né, do estudo teológico. Então vamos ver como está dividido então esse estudo teológico. Tem diversas formas, irmãos, que a gente pode dividir. Isso tudo, irmãos, é uma forma mais didática para os irmãos assim poder entender, as pessoas que estiverem estudando, ela poder entender com mais clareza, né, essas divisões e poder aprender mais facilmente, né? Então, isso aqui tudo é só, irmãos, uma forma de dividir o estudo, né, para que as pessoas assim possam aprender com mais facilidade cada tópico, né, daquilo que nós estudamos na teologia, que realmente é uma área muito abrangente, tem muitas coisas. Então a gente procura dividir, né, de diversas formas, classificar, vamos dizer assim, de diversas formas para que fique mais fácil, né, o aprendizado. Então, a primeira divisão aqui nós podemos dividir por época, né? Então, isso fala, irmãos, é dividido assim de acordo com os períodos históricos, conforme a história foi se desenvolvendo, conforme a palavra de Deus, né, foi tendo efeito, né, na vida das pessoas e a passar dos anos. Então nós podemos fazer essa divisão, né, por períodos históricos, e que cada um desses períodos foi marcado por um determinado tipo, né, de ação de Deus, né, naquela região, para que as pessoas assim pudessem então conhecer quem era Deus. Então, a primeira divisão é a teologia patrística, que se refere, então, àquele período dos discípulos e apóstolos, né? O que marca, irmãos, esta parte, né? Essa parte ela é marcada por um estudo assim básico, né, acerca da Trindade e da divindade de Cristo, que naquela época
já começava a ser atacada também, né, por muitas heresias que surgiam. Então, do destaque mesmo, né, dessa primeira época, que se refere aos discípulos, né, e apóstolos, falando sobre a divindade de Cristo, né, sobre a Trindade, trazendo, né, essa informação bem clara, porque naquela época, né, até mesmo, né, muitos judeus não, e até hoje, né, muitos não querem, não aceitam o Senhor Jesus, né, como o Messias, como o Filho de Deus, e atacavam, né, veementemente chamando-os de seitas, né, e perseguindo, como os irmãos muito bem sabem, né. Então, essa teologia patrística, ou seja, dos discípulos e dos apóstolos, procurava deixar muito bem claro, né, como nós vemos lá na Epístola aos Hebreus, que fica muito bem claro isso. A segunda divisão é a teologia medieval ou Idade das Trevas, em que ela pode ser iniciada, né, com a conversão. Nós colocamos aqui entre aspas de Constantino, que foi um imperador romano, que aparentemente ele se converteu, né, ao cristianismo, mas vemos que essa conversão não foi realmente genuína, mas que ele procurou mesclar, né, a religião pagã romana que existia naquela época com a religião cristã, né, e forçando, né, dizendo que todos agora teriam que ser cristãos, mas não era um cristianismo autêntico, né. Então, aqui, irmãos, nós podemos marcar então como início, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi de 400 a 1500 depois de Cristo, uma época muito extensa, né, muitos anos aí, 1000 anos, né, praticamente, mais de 1000 anos, né, e foi marcado então por um retrocesso muito grande, né, espiritualmente, por isso que é chamado Idade das Trevas, em que aqueles senhores feudais, os papas, eles mandavam e desmandavam, né? Era como os deuses naquela época, né? Então, eles se debruçavam ali, né, dentro daqueles mosteiros e monastérios, onde nós vemos uma pessoa de destaque, Tomás de Aquino, né? Então, eles eram muito estudiosos, né, mas para si mesmo, né, irmãos? Porque para as pessoas, infelizmente, eles não tinham conhecimento da palavra, né, não conseguiam conhecer muitas vezes, né, a língua latina, era uma coisa muito restrita, né, somente eles entendiam e eles passavam aquilo que eles queriam, né. Depois, em seguida, irmãos, vem então a teologia reformada. O que é essa teologia reformada? É a reforma, né? A reforma protestante, começando com Martinho Lutero, e no dia 31 de outubro de 1517, como os irmãos muito bem conhecem, né, ele colocou ali na porta daquela igreja na Alemanha as suas 95 teses, os seus 95 argumentos, né, contra a igreja romana, que eles estavam fazendo de errado e que não constava, que não era escrito, não era autorizado, né, pela palavra de Deus, né? E com isso também nós temos que a Igreja Católica, ela se sentiu muito abalada e ela começa então essa contra-reforma, ou seja, ela procura, né, dar uma maquiagem, vamos dizer assim, algumas coisas, né, fazer alguma mudança para que não perdesse tantas pessoas, né, porque realmente, né, Martinho Lutero começou a fazer uma mudança muito grande, muitas pessoas saindo, ele começou a abrir os olhos, né, das pessoas, e as pessoas começaram a entender e ver realmente, né, como eles estavam sendo enganados, né, por aquele sistema dominante que não realmente dava oportunidade deles aprender
aprenderem realmente a palavra de Deus, não é? E depois dessa época, nós chegamos então à teologia contemporânea, que é dos nossos tempos, não é? Em que, infelizmente, irmãos, ela é marcada por muitas seitas, muitas heresias, né? Muitos erros doutrinários, né? A teologia liberal, em que não há esse compromisso realmente com a palavra de Deus, né? As coisas voltado muito, né? para o material, né? Voltado muito para a satisfação pessoal, né? Das pessoas, em vez de ter realmente um compromisso realmente de servir ao Senhor, né? Então nós estamos vivendo nesta época, né? Teologia contemporânea, tantas coisas, né, que surgiram, né, depois que Martinho Lutero fez a sua reforma. Muitos, né, se converteram verdadeiramente, mas de lá para cá começaram a surgir, né, várias seitas, heresias, né, que isso será um tópico estudado à parte, né, também na teologia, que nós vamos estudar separadamente, né, sobre as seitas e heresias, né? Também, irmãos, nós podemos dividir a teologia não somente por épocas históricas, mas também do ponto de vista de estudiosos, né, que procuraram fazer a divisão, né, do estudo da palavra de Deus e trazendo então algumas divisões assim para facilitar a compreensão, né, a compreensão nossa da palavra de Deus, né? Então nós podemos ver aqui, do ponto de vista, nós temos aqui, então, nós estamos falando de teólogos, né, de pessoas que se debruçaram em cima da palavra de Deus e procuraram fazer então a divisão, né, dos tópicos para estar passando para as pessoas aprenderem, né, mais facilmente a palavra de Deus. Então, a primeira, nós temos aqui a teologia rabinítica. O que é essa teologia, irmãos? Conforme os rabinos judeus, né? Então, eles têm as tradições talmúdicas, né, do Antigo Testamento. Eles passam assim algumas informações que também, né, são importantes para a gente compreender algumas passagens, né, da Bíblia que muitas vezes a gente não entende porque era, né, daquela forma, porque Jesus falou daquela forma, né? Ou no Antigo Testamento também, por que era daquele jeito. Então ela tem, né, essa importância de trazer esse esclarecimento para nós, né? Nós temos aqui também a teologia joanina. De quem que se está falando? Está falando de João, né, do apóstolo João, em que nós podemos ver algumas características aqui na teologia dele, ele falando, né, da divindade de Cristo, da santificação, né, da escatologia. Isso tudo nós conseguimos ver nos estudos deixados, né, nas epístolas deixadas por João. Também a teologia petrina. De quem que está se falando? Está falando de Pedro, né, irmãos? Ele que foi transformado, né, pelo poder de Deus, e ele procura então trazer essa conciliação entre a teologia dos judeus e dos gentios, né? Porque Deus ali, o Senhor Jesus fez aquela revelação para ele, né, dizendo, né, que os irmãos muito bem conhecem lá em Atos, né, Pedro, não tenha por imundo aquilo que eu santifiquei. Então ele procurou, irmãos, trazer essa informação, né, para os gentios, ele tendo bastante conhecimento da teologia rabinítica, ou seja, dos rabinos, né, embora ele não fosse assim uma pessoa estudiosa, né, porque ele era uma pessoa simples, né, um pescador. Mas naquela época as pessoas sempre tinham, né, essa oportunidade assim de estar conhecendo, né, irmãos, a teologia que
que era pregada, porque eles sempre iam nas sinagogas, né? Iam aos templos, né? E ouviam a pregação, né? Então ele pôde transmitir então isso também para os gentios. Nós vemos aqui também, segundo ainda essa teologia pessoal, ou do ponto de vista, a teologia tiaguina. Nós estamos falando aqui de Tiago. Ela tem um conceito judaico assim muito forte, né? E ela sim tem uns conceitos práticos assim bem evidentes, né? Então a epístola de Tiago ela é bem destacada, mas ela é bem diferente, né, das outras, como os irmãos bem sabem, né? Esse Tiago aqui, ele foi o irmão de Jesus, né, filho de Maria com José, e então ele traz assim conceitos práticos, aquilo que você tem que colocar na prática, né? Ou seja, ele não faz muito rodeios, vamos dizer assim, né? Ele é bem direto ao assunto, né? Que como que alguém, né, que quer ser realmente cristão, como que ele deve ser, como ele deve fazer, né? Então ele é aquela pessoa assim bem exortativa mesmo. Então até mesmo, né, muitos teólogos assim de antigamente, né, e até de hoje, muitas vezes não gostam, né, da epístola de Tiago, né? Porque, irmãos, ele bate forte mesmo, né? Como que deve ser feito. Mas por quê, irmãos? Ele aprendeu, né, com o Senhor Jesus, né, mostrando que realmente não né, aquela coisa leviana, né, que as pessoas acham, né, que deve seguir. Ele segue muito ali também os ensinos, né, de João Batista, né, que realmente prega aquilo que deve ser mudado, né? Não simplesmente a pessoa ficar com discursos vazios, né? Com filosofias assim que não vai levar a mudança de vida nenhuma. Então isso não resolve, né? Então Tiago ele vai direto ao assunto, né? Teologia paulina, como os irmãos já muito bem sabem, né? Tá falando aqui de Paulo. Ele foi um cidadão romano e um cidadão judeu também, e isso facilitou muito ele poder atingir os diversos grupos, né, de pessoas, conforme os irmãos veem, né, na sua conversão, em Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele ali sendo dita aquela palavra que ele é um vaso escolhido para levar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus aos gentios, né? Então ele era uma pessoa erudita, conhecia várias línguas, né? Tinha cidadania romana, ou seja, ele tinha livre acesso a diversos lugares, né? E Deus o escolheu, né, justamente para trazer esse estudo teológico também de vários conceitos, né, da palavra de Deus, ele trazendo esse esclarecimento, né, através, né, do Espírito Santo, é claro, em sua vida. Então, todos esses, irmãos, que nós estamos falando aqui, né, alguém pode falar, mas que negócio é esse, né, do ponto de vista, mas será que era somente dessas pessoas? Não, irmãos, aqui claro, né, a gente está falando do Espírito Santo de Deus, né, usando a cada um conforme ele quer, né, conforme a capacidade de cada um, ele conforme a vivência, né, que cada um teve, né, as coisas que cada um passou, né, ele podendo transmitir para as pessoas. Então não é assim, dizendo assim, do ponto de vista do homem, não, é do Espírito Santo, claro, usando estas pessoas para transmitir conceitos importantes para nós, né? A teologia católica, ela, como nós falamos, né, da conversão, né, de Constantino, que na verdade não foi uma conversão autêntica, foi superficial, e ela se estende, né, por muitos anos, mas chega um momento, né,
em algum concílio que eles têm, em que tem alguma divisão ali, dividindo-se entre a Igreja Ortodoxa, que é a grega, né, e a Igreja Católica Romana. Então teve o cisma, né, teve uma quebra, porque a Igreja Ortodoxa não concordou, né, com alguns conceitos, né, que a Igreja Católica Romana estava colocando, né, acerca da deidade, por exemplo, de Maria, né, e outras coisas. Então teve esse cisma, né? O cisma quer dizer quebra, né, separação. Teologia luterana, como nós já tínhamos falado antes, né, de Martinho Lutero, em que é baseada nestes 5 solas, e solas, né, então vem da palavra latina, e que quer dizer, então, somente, né, e temos 5 solas que a teologia luterana se baseia, né, daquelas 95 teses que ele colocou lá na porta da igreja, né, daquela igreja lá de Wittenberg. Nós podemos então destacar 5 coisas, 5 tipos, aliás, de solas que se resume então aquelas 95 teses, né? Sola gratia. O que é isso? Somente a graça, né? Não é pelo esforço humano, não é pela bondade das pessoas, né? É pela graça de Deus, né? Isso ele pôde entender e colocar muito bem, né? Não tinha que fazer aquelas indulgências, né? de pagar ofertas assim para que as pessoas tirassem as almas do inferno, né? Como estava sendo propagado naquela época, né? Mas era pela graça de Deus, né? Sola fide. O que é isso? Somente a fé, né? Não também, né, as pessoas querer comprar o favor de Deus, né? Porque naquela época era somente desta forma, totalmente distorcido, né? Tudo era na base de dinheiro, né? De trocas, assim, que as pessoas deveriam servir a Deus, né? Segundo os preceitos lá da teologia romana. Solos Christus, somente Cristo. Então ele tira a primazia de muitos papas, né, que se consideravam aqui praticamente, né, um semideus, né, tira a primazia também de Maria como sendo a intercessora, né, dos homens, mas coloca Cristo, né, como centro, né, de todas as coisas. Solos Cristo, somente Cristo. Sola Escritura. Então é somente a palavra de Deus, somente a Escritura. Não é aquelas tradições, né, que eles tinham, né, antigamente. Tantas tradições, né, tantas relíquias, né, absurdas, né, falando até relíquias assim do Espírito Santo que tinha deixado alguma coisa lá, lasca da cruz de Cristo, né, tantos absurdos, né, mas ele diz, não é somente a Escritura, é somente a palavra de Deus, não é as tradições, né, que muitos estão falando, né, mas você tem que ver isso conforme a palavra de Deus, né? Como os irmãos muito bem sabem, naquela época as pessoas não tinham acesso à Escritura, né? A palavra de Deus, porque era tudo em latim, e eles simplesmente falavam lá um monte de palavras, as pessoas não entendiam, elas simplesmente diziam amém, 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 mas não entendiam nada, né? Então, aí que se inicia o esforço, né, de traduzir a palavra de Deus para o alemão, para as outras línguas, para que eles pudessem entender a palavra de Deus, né? Somente, soli Deo glória, somente glória a Deus, né? Não glória ao homem. Então, irmãos, é uma coisa tremenda, né? Estes 5 solas, né, realmente foi uma mudança, irmãos, muito profunda, é por isso que ele foi perseguido, né?
ele teve que fugir, mas, irmãos, chegou a época, né, de mudança. Então, irmãos, a gente vê que sempre é dessa forma, né? Chega uma época que Deus muda. As pessoas acham, né, que eles vão reinar, né, para sempre, né, vão passar de pai para filho e vai ficar assim, né? Não, chega uma hora que Deus muda tudo completamente, né? 2.8, teologia calvinista, com João Calvino, em que ele fala sobre a soberania de Deus. E depois, né, 2.7, né, tá errado aqui, 2.7, não 2.5. Teologia arminiana, com Jacob Arminio. Então ele fala sobre a justiça de Deus. Os irmãos que quiserem conhecer um pouco mais a diferença, né, sempre entre a teologia calvinista e arminiana, os irmãos podem acessar então este site e ver em que eles colocam essa diferença, né? Então ele está em relação muito aqui à predestinação, né, à salvação, né, a presciência, a onisciência de Deus, né? Então eles têm alguma diferença. Mas eu peço que os irmãos, né, não vou entrar em detalhe aqui, mas que os irmãos possam estar acessando, né, e vendo e atentando então para essa diferença, né? Nós, né, da Assembleia de Deus, estamos mais aqui encaixados na teologia arminiana, em que nós cremos que se uma pessoa é salva, ela não é salva para sempre, né? Ela tem que permanecer e buscar sempre estar na presença de Deus, né? Enquanto que a calvinista parece que deixa essa possibilidade, né, que uma pessoa que ela é salva, ela não tem mais como, né, cair dessa graça, né, porque Deus ele chama, né, essas pessoas específicas, né, para ser salvas, né? Então tem essa diferença, mas irmãos, procurem ler, irmãos, e acompanhar, né, essa diferença para os irmãos assim ter mais conhecimento então dessas duas teologias, que são as que estão, né, mais são as mais evidentes, né, nos dias de hoje. Algumas igrejas tradicionais, elas são mais voltadas, né, para a teologia calvinista, enquanto as pentecostais e neopentecostais estão mais dentro desta arminiana. Vemos aqui também, podemos dividir, nós falamos, né, da divisão por época, né, por teólogos, e agora também por ênfase, ou seja, é aquilo que nós dividimos o estudo conforme alguma ênfase específica que a gente pode pegar, irmãos, desde de Gênesis e Apocalipse, e a gente está estudando, né, em relação a esse assunto, né, dentro de toda a Bíblia. Então nós vemos aqui, estas são as disciplinas teológicas, né, que os irmãos já têm acompanhado, e a gente pode fazer o seguinte, dividir como teologia sistemática, verdade acerca de Deus e o seu relacionamento com o homem. São alguns tópicos, né, a teologia própria, cristologia, pneumatologia. O que é pneumatologia? É o estudo do Espírito Santo. Então nós podemos vê-lo desde Gênesis e Apocalipse, né? Então a teologia sistemática é isso, ela vai pegar um determinado assunto, irmãos, e vai procurar todos os versículos, né, todas as passagens, para que a gente possa compreender aquele assunto. Antropologia. O que é antropologia? Antropos, do grego, quer dizer homem, né? Então, o estudo do homem. Qual é a sua origem, né? Qual a sua situação hoje, qual a sua situação futura, tudo isso, irmãos, nós vemos, né, na teologia. E está, né, de Gênesis e Apocalipse, nós conseguimos encontrar versículos específicos em relação a isso, né? Armartiologia, né, que é o estudo do pecado.
A soteriologia, o estudo da salvação, sóteros, também uma palavra grega falando sobre salvação. Eclesiologia, da igreja, né? Escatologia, as últimas coisas, e tem mais, né? Tem outras divisões aí, estudo dos anjos, né? Dos demônios, tudo isso a gente está incluso aqui na teologia sistemática, né? Cada tópico a gente vai encontrar diversos versículos, né, na Bíblia falando sobre este tema. Teologia bíblica é análise, né, do texto bíblico, como que foi aquela tradução, né? Então essa é a teologia bíblica. Teologia exegética é uma interpretação, irmãos, do texto bíblico. Então ela vai procurar o quê? Compreender as línguas bíblicas, pegar informações de arqueologia, da hermenêutica, para trazer um esclarecimento daquele versículo. Então, na parte introdutória, quando eu falei de Tiago sobre episcopo, eu fiz o quê? Eu fiz uma exegética ali, porque eu peguei o texto, né, e trouxe, né, aquela tradução para que os irmãos pudessem compreender qual que é a origem, né, da palavra episcopo, por que que um é bispo, por que que o outro é líder, porque que é outra, sei lá, outra tradução é outra palavra, né? Mas, irmãos, o que nós precisamos entender? É o sentido atrás disso daí. Ele está falando, né, simplesmente de um superintendente, de um supervisor, né, daquele que é chamado, destacado por Deus, né? Então, por isso, nós temos que ter cuidado, né, com muitas posições, né, que podem ser inventadas, né, no dia de hoje, né? Mas precisamos entender realmente a origem disso, né? Teologia apologética. O que é apologética? É a defesa da fé, né? Então nós vamos estudar seitas e heresias, e por que nós cremos desse jeito, né? Por que nós não aceitamos de outro jeito. Isso é a teologia apologética. Teologia moral. Ela vai falar sobre a conduta do cristão, né? Como um cristão deve se comportar diante da sociedade, diante das autoridades, né? Diante das pessoas, né? Então vamos entrar aqui na ética cristã e bioética, né? Teologia histórica, história do povo de Deus, né? História da igreja, história das missões, história das doutrinas, dos credos. Nós temos o nosso credo, né? Credo não é assim uma palavra, né? Muitas vezes as pessoas acham que é só do catolicismo. Não, irmãos, nós temos o nosso credo. O que é o credo? É a nossa profissão de fé, né? Então muitos não têm acesso a isso, mas a Assembleia de Deus, né, tem o seu credo. Ou seja, o que é que nós cremos, né? Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Nós cremos na queda do homem, e aí por aí vai, né? Tudo isso que nós ensinamos é o nosso credo, né? Então, ele está sistematizado, a gente pode encontrar ele por tópicos, né? Se não me engano, nós encontramos aí também na nossa carta magna, né? O que é que nós cremos e por que nós cremos, né, daquela forma, né? Então, isso é o nosso credo. E a teologia histórica, ela vai então falar, né, da história, né, de tudo, como que chegou até ali, né, o que aconteceu para que aquilo acontecesse, né, história da Assembleia de Deus, né, história do pentecostalismo, tudo isso então está dentro dessa teologia histórica, né. E finalmente então a teologia pastoral, que nós vamos, irmãos, colocar então em prática tudo isso que nós vimos, né? Nesses outros tópicos aí, em que vai englobar então a homilética, né? Que é a arte de pregar, de a gente transmitir a palavra de Deus, né? Como que deve ser essa transmissão, como que deve ser em cada situação, né, em cada tipo de trabalho, como deve ser feito, né, qual é a liturgia, tudo isso, né? Administração eclesiástica, vida cristã, educação cristã, né, missões.
Então vai falar sobre comportamento, conduta, estilo de vida do cristão, né? E a atuação, né, da igreja no mundo. Por que que a igreja está aqui ainda, né? Qual o objetivo da igreja? Será que a igreja, né, é para ficar ficar presa, né? Ou é para ela realmente estar transmitindo, né, a palavra de Deus, né, como Deus diz, né, que ela deve ser o sal da terra, né, e a luz do mundo, né? Então, irmãos, este foi o capítulo 1, nós falamos sobre todas as divisões da teologia, né, como que ela pode ser dividida, para nós podermos entender melhor, né? Vamos então para o capítulo 2, que fala sobre o chamado para o ministério. Como que é esse chamado para o ministério, irmãos? Chamado e santificação, ela tem uma proximidade muito grande, né? Porque traz, irmãos, uma ideia para nós de separação, né? Se a pessoa é chamada, ela então vai ser separada, né? Se a gente está aqui em algum lugar e a gente chama alguém, né? Ô, fulano, vem aqui. O que acontece? Aquela pessoa é separada daquele grupo, né? E isso também é o mesmo sentido de santificação, né? Separação. Então veja aqui, irmãos, né? Para alguém ser chamado, não tem como ele ser chamado se ele não deixar se santificar também. Então veja aqui que as duas coisas estão juntas, né? Se ele for chamado e não se santificar, não tem como, né? Vai ficar uma coisa muito esquisita. Aí então vem, né, a ideia de poimen, uma palavra que quer dizer pastor, né, apacentar, cuidar, em que ele vai ter o seu ministério, né, e vai ministrar. O que é ministrar, irmãos? É servir, oferecer, né, exercer uma função incumbida. Então ele tem uma responsabilidade, ele não vai ser mais, né, uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Como as outras, né? Mas ele vai ser uma pessoa diferenciada, né? Não assim, irmãos, em termos de ele querer ser exaltado, né? Ah, não, eu sou diferenciado. Não, irmãos, ele vai ser diferenciado em relação à responsabilidade, né? Mas em termos assim diante de Deus, ele vai ter que ser ainda mais servo, né? Não vai ter como ele querer se exaltar, não, né? Mas é isso que nós vamos ver daqui a pouco, né? E isso, irmãos, como deve ser? Deve ser aceito, né, com prazer, com honra, né? A pessoa ter zelo, ter dedicação, ter temor, irmãos, algo que está faltando nos dias de hoje, né? E alegria. Então, irmãos, as pessoas têm perdido o temor, principalmente esses, né, que têm sido chamados para ser pastor. O que é temor, irmãos? A pessoa ter reverência, né, pela palavra de Deus, né, ter reverência, né, por aquilo que Deus lhe instruiu. Ele aprendeu, né, com o Espírito Santo, mas ele deixa se influenciar, irmãos, por muitos pregadores modernos, né, por muitas pessoas aí que surgem, né, com coisas tão chamativas, e ele deixa se levar por isso. Então ele está perdendo o temor de Deus, porque o Espírito Santo falou para ele lá no começo como ele deveria ser, mas ele deixa se levar por essas coisas modernas, irmãos. Então o pastor, ele não pode fazer desta forma, né? Porque isso vai ser realmente perigoso. E é justamente isso, irmãos, que está em decadência, né, nos dias de hoje. As pessoas, ela não têm tido mais este prazer, né, de estar servindo ao Senhor, de ser servo do Senhor. E a gente traz aqui a meditação em Lucas 6:46, que diz: E por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu digo? Então, irmãos, é justamente isso, né? Muitos chamando, Senhor Jesus, né? Mas ele está dizendo, olha, vocês não podem ser meus servos, né? Porque vocês não fazem o que eu digo, né? Então é por isso que nós vemos essa decadência, né, nos dias de hoje, né? Porque as pessoas não querem fazer realmente, né, o que Deus está pedindo, que o Senhor Jesus está pedindo, né? Tipos de chamado, irmãos. Nós temos o chamado geral. Que é esse chamado geral? É aquelas atividades, irmãos, que todos os nascidos de novo devem ter. Ou daqueles que se arrependeram, aceitaram o Senhor Jesus, eles têm que ter essa característica, irmãos, de ser essa incumbência, essa responsabilidade, né? Que vai envolver, então, irmãos? Ele deve ser um adorador, né? Ele deve orar e jejuar. Por quem? Por si, pela família, pelo pastor, pelas autoridades. Ele deve pregar o evangelho, deve buscar a Deus, deve meditar na palavra. Então, esse chamado geral não não vamos dizer assim, não é para um determinado tipo, né, de cargos, né? Não, isso daqui é para todas as pessoas que realmente aceitaram o Senhor. Ele tem que ter esta atividade, né, de pregar o evangelho, né, de ser um adorador, de orar e de jejuar, né? Então, ele não pode esquecer desse chamado geral, que Deus o chamou primeiramente, né, para o chamado geral. Depois, né, do chamado geral, aí vem, irmãos, o chamado específico. O que é isso? É um ministério particular dado pelo Espírito Santo. Os irmãos podem acompanhar aí em Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha aí, irmãos, servindo. Primeiro, o que é servindo? Nós estamos falando aqui do chamado geral, né? Vamos voltar aqui, meus irmãos, ó. Chamado geral, o que é a atividade? Pregar o evangelho, adorar, orar, jejuar, né? Buscar a Deus, meditar na palavra. Aí vem o chamado específico. Aí que nós vemos aqui em Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor, chamado geral. Jejuando, né? Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aí, irmãos, o que é isso? É o chamado específico. Porque até ali eles estavam, irmãos, naquele chamado geral, né? Naquele nível de chamado geral. Agora o Espírito Santo está dizendo, agora vai mudar. Agora o trabalho é específico com esses dois, né? Não era para todos, não. Mas por que isso? Mas é porque é o Espírito Santo que é o dono da igreja, que está conduzindo. Então é ele que deve separar, né, estas pessoas. Infelizmente, nós vemos que em muitas situações o Espírito Santo não está mais dando as ordens para quem deve ser separado, para quem deve ser encaminhado para o ministério, né? Infelizmente, irmãos, isso tem trazido muito prejuízo, mas na igreja primitiva não era assim, né? O Espírito Santo disse para as pessoas ali, né? Olha, separai-me, apartai-me a Barnabé e Saulo, o chamado específico, né? Com base, então, em Efésios 4 e 11, nós vemos aqui essas diferenças, né? Ele pode ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Cada um, irmãos, tendo uma responsabilidade diferente, cada um conforme o Espírito Santo que sabe, né? A capacidade de cada um vai separar a cada um para que eles possam ter essas atividades, irmãos. E essas atividades, então, ela pode ser comparada à concessão dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, né? Em que nós lemos no versículo 7, 8 e 9. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Palavra de sabedoria, palavra da ciência,
fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedades de língua, interpretação das línguas. Então, tudo isso está dado aí, né? Está na disposição, irmãos, das pessoas estarem tomando posse, né? Então, está na liberdade de cada um está buscando, né? Está aberto a todos, mas os que têm o dom, eles vão fazer com mais dedicação, com mais frequência e com mais profundidade. Então, ou seja, irmãos, tudo isso está aberto para as pessoas que têm o chamado geral. Uma pessoa ela pode ter uma palavra de sabedoria, ela pode orar, né, e Deus usar ela em profecia. Ela pode, né, um determinado dia, né, ela orar e Deus dá um discernimento para ela, né? Ela pode orar e ter variedade de língua, interpretação de língua, mas isso, né, vamos dizer assim, uma vez muito lá na vida, né, ela tem isso. Mas agora, quando a pessoa ela tem o dom, que o Espírito Santo dá este dom, irmãos, ela é usada muito mais profundamente com isso, né? Para isso, para quê, irmãos? Para edificação da igreja. E é claro, irmãos, que para isso, né, existe um certo preço a ser pago, irmãos. Não é do jeito que nós vemos nos dias de hoje, né? Para alguém conseguir alcançar isso, precisa ter renúncia, precisa ter compromisso, né? Olha, irmãos, precisa realmente ter uma transformação completa, senão não vai conseguir alcançar, né? Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos sentindo muito a falta disso, né? Mas o Espírito Santo está aí, né, irmãos? Pronto a estar concedendo isso para nós, né? O problema, qual que é o maior problema? Então, as pessoas almejar muito um chamado específico e esquecer do chamado geral, né? Então, esse é o problema que está acontecendo nos dias de hoje. E aí surge, então, essa incoerências no chamado, né? Então, se Deus promete algo, não se deve esperar a concretização dessa promessa sentado, mas sim trabalhando. Não pode se tornar pessoas acomodadas, né? Então, é o que nós vemos nos dias de hoje, as pessoas almejando coisas muito grandes, né? Mas esquecendo que ele tem um chamado geral, né? Que é aquele mais simples, né? Que todos os servos, né? Os cristãos deveriam fazer e ter prazer de fazer isso, né? Que nós vemos aqui, esperando o chamado para missões, né? Chamado para ministrar louvor na Europa, chamado para ser um pastor de multidões, mas não trabalham, irmãos, nas coisas simples, né? Ou seja, o chamado geral, não querem servir, né? Não querem obedecer, não querem se envolver, né? Não serve à igreja, não ajuda os pastores, não se preocupa com as ovelhas, não vai fazer uma visita, né, irmãos? Não se prepara em sabedoria e conhecimento, ou seja, não vai procurar a escola dominical, o estudo no culto de ensino, né? Não vai na igreja quando quer, né? Não demonstra disposição em servir, não ora. Então, como que uma pessoa dessa, irmãos, ela vai conseguir fazer o seu chamado específico, se no geral ela não está cumprindo, né, com a sua responsabilidade, né? Então, não tem como, irmãos, é que nós vemos aqui incoerência, né? Essa incoerência no chamado. A pessoa ela tem que ter consciência disso, que primeiro ela tem que servir, né, nas coisas simples, começar ali de baixo, né, e Deus então vai abençoando, exaltando a sua vida. Ainda, em relação a incoerências no chamado, almejam ser missionário transcultural, mas não evangeliza o próximo, né? Como pode isso? Querer ser um missionário na Índia ou na África, mas muitas vezes, né, alguém que está caído, alguém que ele encontra pela rua, ele não consegue evangelizar, né? Almeja ser um ceifeiro, mas não envolve com o evangelismo. Almeja ser um pastor, mas não demonstra zelo pela casa do Senhor.
almeja ser um grande profeta, mas não quer pagar o preço em oração, em buscar os dons, não quer mortificar a carne, né? Você encontra ele na rua ou ela na rua, e muitas vezes você olha, né? E como essa pessoa ela pode ser um profeta de Deus, se muitas vezes, né, o seu comportamento ali não condiz com esse chamado, né, de ser profeta. Deus muitas vezes ele pode usar, né, as pessoas assim, mas para que essa pessoa ela possa crescer e realmente estar firme, irmãos, ela precisa, né, mortificar a carne. O Senhor Jesus, então, ele veio para servir, né? Servir, irmãos, é uma grande comissão dada à noiva de Cristo, mas muitas vezes torna-se a grande omissão dela, né? Servir no pouco, certamente Deus guiará para o muito. Então, o que nós vemos aqui, né? Muitas pessoas, ela tendem, irmãos, este chamado, mas não, irmãos, fazendo, né, as coisas simples, né? Não atendendo aquilo que está sendo necessitado, por exemplo, em relação à contribuição, né? Em relação a se envolver. Então, como essa pessoa vai se tornar um pastor? Como ela vai se tornar alguém, né, que Deus vai estar usando? Não tem como, né? E aqui nós vemos então esse modo de chamada. Nós vemos aqui de Ahimaaz e Nadab e Abiú. Nós vemos aqui em relação a Ahimaaz, que está aqui em 2 Samuel 19 até o 33, em que Ahimaaz ele fica querendo levar aquela notícia, né, da morte de Absalão, e Joabe tentando impedir que ele vá, porque ele não estava preparado, né? Joabe ele diz ali, né, ele diz aqui para Ahimaaz, né, tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Então aquela pessoa que quer insistir, irmãos, né, com alguma coisa que ainda ele não está preparado, né? Então ele sai correndo, ultrapassa o Cuxita, mas chega lá, eu não sei, né, eu vi só alguma coisa lá, mais ou menos, né? E aí Davi fala, olha, então fica lá. Ele não tinha uma mensagem, né, certa, não tinha uma mensagem direcionada para aquela ocasião. E isso fala, né, da nossa responsabilidade, irmãos. Sempre, né, o pastor, aquele que é esse superintendente, ele tem que ver, tem que ter a visão de águia, né? Tem que saber realmente o que está acontecendo para trazer a palavra certa, né? E aí também Nadab e Abiú, que nós vemos aqui também nessa passagem de Levítico, em que Levítico capítulo 10, eles trazem, né, fogo estranho, conceitos estranhos, né, que não era permitido para dentro da congregação, né, e Deus os mata ali diante do altar, não é? Então ainda o Espírito Santo, irmãos, ele está olhando, querendo, né, que esses que são chamados, irmãos, tenham essa responsabilidade. E o que nós vemos aqui? Tem que ser um conceito espiritual, tem que partir de Deus, né? Tem que ter a direção do Espírito Santo, e Deus então pode estar usando os dons naturais, né? Que Ele mesmo formou essa pessoa no ventre da mãe, né? Os dons naturais é aqueles dons que a pessoa foi formada ali, ele tem, né? Então o Espírito Santo vai usar esses dons, né, para essa chamada específica, e vai acrescentar outros também que forem necessários, né? E ter então a sensibilidade espiritual. Então, irmãos, é isso, né? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Até a próxima aula, né? Passamos aqui meio que rapidamente para que os irmãos possam entender, e qualquer dúvida, né, que os irmãos
tenha, os irmãos possam estar então falando conosco. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Meu Pai amado, meu Pai bendito, te agradecemos por tudo. Abençoa os teus filhos, os teus servos, que tu, Espírito Santo de Deus, possa estar falando melhor a cada coração. Que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.